E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dê essa moral para nós aí, se inscreva, deixa o like. Se quiser dar uma força maior ainda para o nosso canal aí, nos patrocinar, é muito simples. Você pode mandar um pix para lojacanaldonegão@gmail.com, lojacanaldonegão@gmail.com. E aí, amor? Muito bem, vamos falar sobre esse jornalista da Globo que pediu desculpas ao ministro de Lula por defender Israel. Quem é esse jornalista? Por defender Israel? Jorge Pontual. Estranho, né? Ultimamente, quem tá fazendo os melhores comentários assim que eu vejo viralizar no Twitter sobre esse negócio da guerra é o Pontual. Então, no caso, o jornalista da Globo é o Jorge Pontual. No caso, o ministro é o Paulo Pimenta. Então vamos entender o porquê que ele teve que compartilhar essa retratação, que depois foi até compartilhada pela própria Globo. Então, matéria da nossa querida Revista Oeste aqui. Isso, Alessandro vai mostrar aqui, Jorge Pontual compartilha uma retratação nas redes sociais, mesmo depois de ter sido hostilizado por Paulo Pimenta. Vamos jogar parceiro nessa? Vamos jogar nessa? Vamos colocar parceiro, aí a gente já entra aqui no assunto. Antes, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha. Opa. Calma aí. Aqui. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal, dessa vez eu estou aqui com o Dr. Eberson Nascimento. Como você já sabe, Dr. Eberson, ele é neuropsiquiatra, manja aí de teologia e filosofia do cotidiano. Sempre tem vídeos novos aqui no canal do Dr. Eberson. Olha só a quantidade de vídeos que ele tem aí para desvendar aí o que está acontecendo dentro da sua cabeça, como que funciona o seu cérebro. Queria pedir para você que, por favor, viesse aqui no canal do Dr. Eberson, certo? Faz um comentário. O seu comentário é muito importante para que o doutor continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, irmão? O pessoal tá falando que é Brasil sob nova direção. Não, a gente tava comentando aqui no começo da live que um jornalista, um comentarista, um analista, ele vai analisar os fatos. Não, você tem a notícia e ele vai analisar. Isso aí é no tempo do Bolsonaro. Traz um ponto de vista. É no tempo do Bolsonaro, onde os jornalistas eram... isso aí era no tempo do Bolsonaro, onde os jornalistas eram caçados por ele, mas eles podiam falar o que eles quisessem, entendeu? Exatamente. Agora, no tempo de agora, onde o Lula não caça ninguém, entendeu? De repente aparece alguém se retratando. De repente o pessoal se retrata. Um assessor te liga e fala, olha, corrige, que é melhor. Então, tipo... matéria. Jornalista da Globo News pede desculpas a ministro de Lula por defender Israel. O jornalista Jorge Pontual da Globo News pediu desculpas ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, que é a SECOM, Paulo Pimenta, por defender o direito de Israel se defender do grupo terrorista Hamas. A emissora compartilhou a retratação neste sábado. Ou seja, além dele, a Globo também compartilhou a retratação. Vamos dar uma olhada aí no que ele falou, Alessandro, nessa retratação? Esse aqui? Admito que não fui feliz. Disse o Pontual no Instagram. Mais pra baixo tem aqui a retratação. Aí a Globo coloca aqui, ó. O comentário dele foi feito na sexta-feira, dia 3, durante o programa Em Pauta, sobre o episódio em que as forças de defesa de Israel alvejaram encontro da terroristas política? Dentro de ambulâncias. É tipo um encontro da política. Tem o encontro da Fátima Bernardes, é tipo esse, só que na política. Ao comentar o ataque a uma ambulância na faixa de Gaza, minha intenção foi a de dar a versão de Israel. Admito que não fui feliz, pois a muitos pareceu um endosso. Isso seria impossível. Ninguém tem informações seguras sobre o que se passa lá. Pois tá ligado? Sim. Por essas e outras que eu falo, que desse meio aí do lixão que se chama Globo, o Pontual é quem tá dando os melhorzinhos comentários lá. Isso seria impossível. Ninguém tem tantas informações seguras sobre o que se passa lá. De certo, apenas um fato. Os palestinos de Gaza vivem uma tragédia com muitas perdas civis que lamento profundamente. Peço desculpas por não ter deixado isso claro. É isso aí. Pede desculpa mesmo. Aí ele marcou o ministro. Tá certo. Pede desculpa. E a Globo, você vê, é perfil oficial da Globo News.
Aqui, ó, na própria matéria da Revista Oeste, eles estão questionando aqui o que disse pontual para que exigisse uma retratação. Você quer ler aqui? Para que exigisse uma retratação e que fosse compartilhado pela própria emissora. Israel havia avisado que, se tivesse gente do Hamas na ambulância, a atacaria. Não deu outra. Ô, Kaique, senta ali naquela cadeira e fala naquele microfone faz a mesma pergunta que você me fez assim que eu cheguei aqui hoje. Hoje eu cheguei aqui e o Kaique me fez uma pergunta. Pergunta aí, Kaique. É comigo mesmo. A pergunta da guerra? É que eu fiz mais de uma pergunta. Ele faz muita pergunta. É como se eu fosse um oráculo e não um pai. Tá ligado? Pai, de que lado o senhor está nessa guerra? Depois de um mês, né? Você até falou que ele ainda citou que hoje faz um mês. Hoje faz um mês da guerra. Hoje faz um mês. De que lado o senhor está? Tá, agora eu vou explicar pra vocês igualzinho eu expliquei pro Caio. Agora eu saio? Pode sair. Porque ele já foi outro, né? Vou falar pra vocês igualzinho eu falei pro Caio. A cena da guerra continua a mesma. A mesma. É Israel combatendo o Hamas. É um grupo terrorista assumidamente. Não estamos falando de um grupo, Cleide, revolucionário. Não é isso. Que um Estado apelidou eles de terroristas. Não. Estamos falando de um grupo que se intitula assim. Estamos falando de um grupo que não respeita nem porque assim, na hora da guerra, mesmo numa guerra, existem certas leis, vamos botar entre aspas, porque continua sendo nefasto uma guerra, né? Existem certas leis que os combatentes não podem ultrapassar. O Hamas não representa nenhuma delas e diz isso de peito aberto. Certo? Ou seja, o Hamas é um grupo terrorista. Israel é um Estado democrático. Por Israel ser um Estado democrático, Israel deve satisfações ao mundo. O Hamas não deve satisfações ao mundo. Se o Hamas pegar uma criança, representada pela minha toalha, e botar a criança como se fosse o escudo dele, o Hamas não deve responsabilidade ao mundo caso algum país fale assim, o Hamas, cara, tá doidão, caralho? Você não sabe que isso é esse tipo de coisa. O Hamas fala, dane-se, eu sou terrorista, cara, faço o que eu quiser. Porque é assim que funciona. Já Israel, não. Israel tem que dar satisfação diária pro planeta do que ele tá fazendo. Porque ele vai ser cobrado. Já está sendo cobrado. Tá ligado? Aí você pergunta assim pra mim, pô, legal, mas então qual seria a solução? A solução é simples. Tantos países cristãos. O pessoal fala, não, você tem que falar dos países judaicos. Qual que é o país judaico? Tá ligado? Hoje quem manda no mundo, filho, é cristão, irmão. O que a gente tem de maioria aqui? Cristão. Quem que vem logo depois? Muçulmano. Então tinha que chegar os maiores países de um lado e do outro e falar assim, ó, parou. Vamos primeiro aqui olhar pelo povo palestino. O povo que vive na faixa de Gaza. O povo que não tem trabalho. O povo que não tem água. O povo que não tem luz. O povo que não tem comida. E o povo que está preso. Porque o Hamas não deixa que eles saiam. Existem duas saídas para esse povo. Existe a saída de Israel. Quando eu falo de Israel, eu estou falando por território. De Israel. E existe a saída pelo Egito. Egito não quer esse povo entrando no Egito. Sabe por quê? Porque o Egito sabe muito bem que se esse povo entrar, junto vão vir os terroristas, que já estão fugindo. Ou pelo menos os líderes, que nessas horas ficam os pangaré para trás, né? E os líderes ficam lá. Aliás, e os líderes vão embora. E o Egito não quer, porque o Egito sabe muito bem que se isso acontecer, amanhã depois o Egito vira a faixa de Gaza. E o Egito não quer isso. A outra saída seria por Israel. A saída de Israel. Mas o próprio Hamas está sentando o dedo em quem quer buscar essa saída. E aí? Cadê o mundo que não entra e fala assim, ó, Israel, quer saber, Israel? Fica aqui pro lado e o Palestina fica aqui pro outro. Vamos fazer um filtro aqui nessa galera aqui. Depois a gente para olhar aqui quem cometeu o crime aqui ou ali. Depois a gente para olhar esse seu argumento de que Israel está fazendo seus assentamentos e não sei onde, não sei. Depois a gente para olhar isso. Sabe por que o mundo livre não faz isso hoje? Porque o mundo livre... hoje, eu tava falando isso pro Kaique. Falei, Kaique, hoje em dia as guerras não são de países contra países. Exceto, obviamente, Rússia versus Ucrânia. Tá ligado? Hoje em dia as regras são feitas de
grupos pequenos terroristas contra grupos pequenos terroristas. Ou de paizinho por paizinho. Porque a guerra hoje é feita do seguinte: eu sou a China, a Cleide é os Estados Unidos. Ao invés de eu chegar nos Estados Unidos e falar, ô Biden, para de putaria e não enche meu saco. Sabe o que eu faço? Eu ameaço invadir Taiwan. Que Taiwan é reconhecida pelos Estados Unidos, que é representado pela Cleide, como um país. Mas para eu mostrar para os Estados Unidos que eu não tô nem dando as horas para ele, eu ameaço invadir Taiwan. E quando eu quiser que os Estados Unidos tenha certeza, eu invado, eu não ameaço. Eu invado. Tá ligado? Quando eu achar que a Cleide, que é Estados Unidos, está mais ou menos fraca, ao invés de eu sair na mão com ela e arriscar a vida do meu povo, não. O que eu faço? Eu faço desse jeito. É assim que fazem hoje. É por isso que você tem tantos conflitos na África, é por isso que você tem tantos conflitos no Oriente Médio, é por isso que você tem tantos traficantes que sobem ou descem, porque os governos estão usando eles também, entendeu? Simples assim. Então, daqui a um mês, a gente vai olhar para essa guerra do que está acontecendo em Israel, vai estar do mesmo jeito. O Hamas vai continuar jogando bomba, porque o Hamas é financiado, o Hamas não tem uma empresa, o Hamas não tem fábrica de bomba, não, o Hamas é financiado por outros grupos. Israel, por sua vez, também tem algum financiamento, só que Israel já é grandona. Israel pode ser desse tamanho, mas Israel, se quiser, desbagaça todo mundo ali ao redor. E esse é o motivo de muitos países como os Estados Unidos fazer vista grossa. Porque a partir do momento que cai um monte de bomba dentro de você e você consegue impedir essas bombas, os caras ficam meio assim, eles estão aguentando. Se ele tá aguentando porrada, por que eu vou lá ajudar na treta? Esses dias na Jovem Pan, teve um cara que a Jovem Pan agora de manhã, não sei se vocês estão acompanhando o Jornal da Manhã, a Jovem Pan ela entrevista algumas pessoas que estão lá em Israel. Esses dias teve um cara que ele falou um bagulho que eu achei foda, que ele falou assim, imagina se... Como é o nome do lugar? Como é o nome, Kaique? Que eu até te falei, aquele lugar perigoso pra caramba no México, Juárez. Ele falou assim, imagina se Juárez, se tivesse um grupo terrorista em Juárez e Juárez começasse a atacar bomba pra dentro dos Estados Unidos. O que aconteceria com o México? Foi a pergunta que esse cara fez. Ele falou, imagina, é Juárez, hein? Imagina se um narco-terrorista de Juárez falasse assim, começa a atacar um monte de míssil todo dia pra cima dos Estados Unidos. O que aconteceria com o México? Não é o que aconteceria com Juárez ou com aqueles traficantes. O que aconteceria com o México? Ligado? Eis a questão. Deixa eu só retomar essa questão aqui do pontual, só para o pessoal entender direitinho mais dois trechos da fala dele que geraram essa retratação. E o que o Pimenta, o nome dele, não é o Pimenta, o Paulo Pimenta, falou, porque ele repostou esse vídeo e ainda colocou um comentário sobre o comentário do jornalista. Tanto que ele diz aqui, o ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva qualificou como inaceitável, vergonhoso e assustador o comentário do jornalista. Mas deixa eu só voltar aqui, O jornalista trouxe à superfície o fato de um veículo estar sob o controle dos terroristas. Israel havia avisado que se tivesse gente do Hamas na ambulância, a atacaria. Disse e não deu outra. Pontual também citou a cobertura da imprensa sobre o caso, que criticou a ação das forças de defesa de Israel. E, ao fim do comentário, o jornalista disse que esse caso representa a dificuldade da imprensa de analisar o conflito. Os dois lados têm versões contraditórias. Israel acredita que está certo, concluiu. A partir desse comentário, desse trecho, teve esse comentário aqui do ministro. É inaceitável, vergonhoso e assustador. Comentarista da Globo News, Jorge Pontual, vem se notabilizando com uma postura manipuladora e covarde sobre a guerra no Oriente Médio. Uma coisa é condenar os atos terroristas, a morte e o sequestro de civis israelenses. Deixa eu só abrir aqui que fechou aqui o restante do comentário. Então não foi só, ele não só pontuou, ele colocou, aí ele fala aqui, a morte de sequestrados civis israelenses. Outra é justificar a barbárie, o genocídio e a morte indiscriminada de milhares de crianças e inocentes palestinos. Neste momento, os que não levantam sua voz em defesa da paz e de um corredor humanitário são cúmplices do que está acontecendo e, sobretudo, contribuem para que não se encontre uma solução para a paz. E aí colocou um chega bem grande aqui, um ponto de exclamação. Aí outras pessoas vieram em defesa do jornalista, do Jorge Pontual, que é aqui o nome dele, Caio Blinder. Caio Blinder. Ele manda aqui, Jorge Pontual é comentarista.
Ele comenta: deve ter liberdade de expressão. Vi agora que pediu desculpas por seu comentário. Minha solidariedade foi ao seu ofício. Não cabe a uma autoridade governamental condenar a fala de um comentarista. Paulo Pimenta ainda deve desculpas. Ah, vai dar então, duas. Então a grande questão está sendo Esquenta essa. Não, que ele vai dar duas. Como a gente colocou aqui no começo, é um comentarista, é um analista que vai analisar os fatos e colocar uma análise ali para o público, como se você tem ali outros lados divergentes, e o cara teve que se retratar. E pelo que a gente vê, não foi só ele, e sim a emissora, porque a emissora também repostou. E fica a grande questão, né? Como é que um comentarista não pode comentar e colocar seu ponto de vista? Mas não pode não. O Bolsonaro perdeu a eleição e agora o bagulho é louco. Agora é simples a nova assim, administração. A nova administração não é... O Bolsonaro não tá mais no poder, então agora os jornalistas não serão mais perseguidos como eles eram antes. Então agora você tem que pedir desculpa. Pois é, gente. Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parceiro do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Curiologia TV, esse daqui que é o canal de curiosidades, aonde você vai ficar muito bem informado. Olha só quantos vídeos o Curiologia tem aqui, falando de tudo quanto é coisa desse mundão de meu Deus aqui. Mas dá uma chegada nesse último vídeo aqui, ó. Animais com a vida mais curta do planeta. E ó, vem nesse vídeo, deixa um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais sobre o canal Curiologia TV? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.